Oi, gente, tudo bem? Estou de volta. Hoje nós vamos dar continuidade na leitura das Sagradas Escrituras. Então, nós vamos ler o capítulo 13, 14 e 15 de Números. Tá muito boa a leitura, viu? Tô gostando bastante. Espero que vocês também que estejam ouvindo. Vocês podem ouvir várias vezes para entender bem, né? É muito importante, tá, gente? A leitura, muito importante. E se vocês sentirem no coração de compartilhar, por favor, compartilhem para que chegue para as pessoas que não conseguem ler, né? Tem gente que não lê, tem pessoas que não sabem, outras que não conseguem mais ler porque tem dor nas vistas, enxerga pouco, e outros também que não gostam de ler, preferem ouvir, tá? Então, se vocês fizerem isso, né, vocês vão estar ajudando a levar a palavra de Deus para pessoas que precisam, né? Tá bom? Antes de começar a leitura, eu vou ler aqui uma pequena explicação antes de começarmos, tá? Moisés mandou 12 homens, um de cada tribo, para espionar a terra de Canaã. Depois de 40 dias, eles voltaram e fizeram um relatório ao povo, dizendo que, de fato, a terra era boa e rica, mas que os moradores eram fortes e as cidades tinham muralhas. Todos ficaram com medo, menos Josué e Calebe. Por isso que foi os únicos que entrou na terra prometida, né? Ou você confia ou você não confia. Não adianta você confiar meio a meio, né? Confia meio em Deus, meio naquela pessoa que lê cartas, meio em sei lá no que, né? Não adianta, né? Ou você confia em Deus ou não confia. Ou você serve a Deus ou você serve ao diabo, né? Ao diabo, no caso, né? É o que fica debaixo lá nas profundezas do inferno. Então, vamos seguir, ó, só o nosso Deus, nosso Senhor Jesus, tá? E antes de começar a leitura, vamos orar. Baixem aqui as suas cabeças, fechem seus olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, e em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, para Te pedir, Pai, ajuda, pedindo que o Senhor fique conosco, Senhor. Que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, pois somos falhos. E te pedimos, Senhor, nos abençoe, nos ajude na nossa caminhada, dê-nos força, coragem para continuarmos a ler a Tua palavra, Senhor. Dê para nós, Senhor, o entendimento, sabedoria, para que possamos discernir cada palavra que está escrita. Ajude-nos, Pai. E queremos te agradecer por mais este dia, pelo nosso alimento, pela nossa salvação em Cristo Jesus e pela sua proteção, Pai. Obrigado por nos proteger sempre, Pai. Peço ao Senhor que abençoe a todos e abençoe também, Senhor, o nosso Brasil. Olhem por todos nós, Pai. Precisamos da tua ajuda, Pai. Ajude-nos, Senhor. Que seja feito, Pai, a tua vontade, Senhor, e não a nossa. Fique conosco, Senhor. Sempre, sempre conosco, nos ajude. Assim, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos 13, 14 e 15, tá, gente? O Senhor Deus disse a Moisés: mande alguns homens para espionar a terra de Canaã, a terra que eu vou dar aos israelitas. Em cada tribo, escolha um homem que seja líder. Do deserto de Parã, Moisés enviou os espiões, de acordo com as ordens de Deus, o Senhor. Todos eram chefes de tribos do povo de Israel. São esses os seus nomes:
Então são aqui da tribo de Ruben. Então eles é o Samua, filho de Zacur, da tribo de Simeão, o Safate, filho de Ori, Judá, Caleb, filho de Jefoné, Issacar, Igal, filho de José, Efraim, Oséias, filho de Num, Benjamim, Paute, filho de Rafu, Zebulon, Gadiel, filho de Sode, Manassés, Gade, filho de Suzi, Dan, Amiel, filho de Gemali, Aser, Setur, filho de Micael, e na tribo de Naphtali, Nabe, filho de Vofse, e da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maque. São esses os nomes dos homens que Moisés mandou espionar a terra. Ele mandou o nome de Oséias, mudou o nome de Oséias, filho de Num, para Josué. Quando Moisés os mandou espionar a terra de Canaã, disse a esses homens o seguinte: vão pela região sul e subam pelas montanhas. Vejam bem que terra é essa. Vejam também se o povo que mora nela é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Vejam se a terra onde esse povo mora é boa ou ruim, se as suas cidades têm muralhas ou não. Examinem também a qualidade da terra, se é boa para plantar ou não. Vejam se há matas. Vejam se há matas. Tenham coragem e tragam algumas frutas da terra. Estava na época da primeira colheita de uvas. Assim os homens saíram e espionaram a terra desde o deserto de Zin até Reob, perto da subida de Ramate. Eles subiram pela região sul e foram até Hebron. Ali viviam Aimã, Sesai e Talmai, descendente de uma raça de gigantes, chamados Anaquins. Hebron tinha sido construída 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois chegaram ao vale de Escol e ali cortaram um galho de uma parreira com um cacho de uva que 2 homens carregavam, pendurado numa vara. Eles pegaram também romãs e figos, chamaram aquele lugar de Vale de Escol, por causa do cacho de uva que eles haviam cortado ali. Depois de espionarem a terra 40 dias, eles voltaram a Cádiz, no deserto de Parã, onde estava Moisés, Arão e todo o povo de Israel. E contaram a eles e a todo o povo que tinha visto, e mostraram as frutas que haviam trazido da terra. Eles disseram a Moisés: nós fomos até a terra aonde vocês nos enviou. Deixa eu tomar um pouquinho de água. Vai lendo, a garganta vai ficando seca. Preciso me achar aqui onde foi que eu parei.
Gente, me perdi. Me perdi. Tá. Tá, me achei. Desculpem, tá, gente? Então eles voltaram, né? As frutas que trouxem da terra e disseram a Moisés: Nós, nós fomos até a terra aonde você nos enviou. De fato, ela é boa e rica. Como se pode ver por estas frutas. Mas os que moram lá são fortes e as cidades são muito grandes e têm muralhas. Além disso, vimos ali os descendentes dos gigantes, os amalequitas. Moram na região do sul da terra. Os heteus, os jebuseus e os amorreus moram nas montanhas. Os cananeus vivem perto do mar Mediterrâneo e na beira do rio Jordão. Aí o povo começou a reclamar contra Moisés, mas Caleb os fez calar e disse: Vamos atacar agora e conquistar a terra deles. Nós somos fortes e vamos conseguir isso. Porém, os outros que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquela gente, pois é mais forte do que nós. Para quê? Se eles tinham a ajuda de Deus, né? Não existia fortaleza. Assim, espalharam notícias falsas entre os israelitas a respeito da terra que havia espionado. Eles disseram: aquela terra não produz o suficiente nem para alimentar os seus moradores. E os homens que vimos lá são muito altos. Também vimos também ali gigantes, os descendentes de Anak. Perto deles, nós nos sentimos tão pequenos como gafanhotos, e para ele também parecíamos gafanhotos. Então, o 13 nós acabamos, vamos ler uma explicação antes do 14. A revolta do povo. Com medo de entrar na terra de Canaã, o povo reclamou contra Moisés e Arão, dizendo que queriam outro líder, que os levasse de volta para o Egito. Josué e Caleb não concordaram, e o povo ameaçou matá-los. Mas a glória do Senhor apareceu em cima da tenda sagrada e salvou os dois. Então aqui só foi uma explicação. Vamos começar a leitura no 14. Então, naquela noite, todo o povo gritou e chorou. Todos os israelitas reclamaram contra Moisés e Arão e disseram: seria melhor se tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo neste deserto. Porque será que o Senhor Deus nos trouxe para esta terra? Então eles perguntaram: por que será que o Senhor Deus nos trouxe para essa terra? Nós vamos ser mortos na guerra, e as nossas mulheres e os nossos filhos vão ser presos. Seria bem melhor voltarmos para o Egito. Queriam de volta, né? Para o cativo, né? Queriam voltar para o cativeiro de novo. E diziam uns aos outros: vamos escolher outro líder e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão se ajoelharam e encostaram o rosto no chão diante de todo o povo. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dois dos líderes que haviam espionado a terra, rasgaram as suas roupas em sinal de tristeza. Não é para menos, né, gente? Deus faz tanta coisa e uma parte do povo não aceita, né? Quer fazer as coisas por conta própria. E eles rasgaram as roupas, né, em sinal de tristeza e disseram ao povo:
A terra que fomos espionar é muito boa mesmo. Se o Senhor Deus nos ajudar, Ele fará com que entremos nela e nos dará aquela terra. Uma terra boa e rica. Porque se o Senhor prometeu que ia dar, está prometido, não é verdade? O Senhor prometeu, tudo que Ele promete, Ele faz. Então, era só acreditar, né? Porém, não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenha medo do povo daquela terra. Nós os venceremos com facilidade. O Senhor está com a gente e derrotou os deuses que os protegiam, portanto, não tenham medo. É porque os deuses que protegiam eles eram os deuses de barro, né? Os mesmos que hoje a gente vê por aí, né? Muitos deuses, muitos, porque todos esses deuses que eles chamam de santo, que tem nomes de várias cidades, os deuses que veio de lá, né? Simplesmente trocaram os nomes, mas são todas as mesmas coisas. Então temos que prestar bastante atenção. Então eles estão falando, portanto, não tenham medo, né? Apesar disso, o povo ameaçou matá-los a pedradas, mas de repente todos viram a glória do Senhor aparecer sobre a tenda sagrada. Quando não vê, né? Não vê mesmo o fogo. Ai, gente, não vê que vai sofrer, não para, né, de pecar. Aqui mais uma explicação. Moisés pede em favor do povo. A exemplo do que já tinha acontecido junto ao Monte Sinai, Moisés fez com que Deus mudasse de ideia, desistindo de destruir o povo. Apesar disso, Deus jurou que nenhum daqueles homens entraria na terra prometida, com exceção de Calebe. O Senhor Deus disse a Moisés: até quando este povo vai me rejeitar? Até quando não vão crer em mim? Até hoje, Senhor, né? Até hoje, meu Deus, tem tanta gente assim. Ai, Jesus. Embora eu tenha feito tantos milagres entre eles, vou mandar uma epidemia para acabar com eles. Porém, farei com que os descendentes de você sejam um povo maior e mais forte do que eles. Mas Moisés respondeu ao Senhor: com o teu poder tiraste do Egito esta gente. Quando os egípcios souberam do que souberem do que vais fazer com este povo, eles contarão isso aos moradores desta terra. Eles já sabem que tu, ó Senhor Deus, está com a gente e que és visto claramente quando a tua nuvem para sobre nós. E sabem também que vais adiante de nós numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se matares o teu povo, as nações que ouviram falar a respeito da tua fama vão dizer que mataste o teu povo no deserto, porque não pudeste levá-lo para a terra que prometeste dar a eles. Agora, Senhor, eu te peço que mostre o teu poder e que faças o que prometeste quando disseste: eu, o Senhor, tenho paciência e muita compaixão. Eu perdoo a maldade e o pecado, porém não trato o culpado como se fosse inocente. Eu faço com que o castigo dos pecados dos pais caia sobre os seus descendentes, até os bisnetos e trinetos. E agora eu te peço, ó Deus, que perdoe os pecados deste povo de acordo com a tua grande misericórdia, como já tens feito desde o Egito até aqui.
Até aqui. O Senhor Deus disse: já que você pediu, eu perdoo. Mas pela minha vida e pela minha presença gloriosa que enche toda a terra, juro que nenhum desses homens viverá para entrar naquela terra. Eles viram a minha glória e os milagres que fiz no Egito e no deserto. O povo também viram, né? Todos os milagres que o Senhor Jesus fez, né? Mas comer o pão, né, que ele multiplicou, comer o peixe que ele multiplicou e se curaram, né? Os aleijados ficaram curados, os cegos enxergaram e mesmo assim não o seguiram. Muitos não o seguiram, deixaram que fosse para a morte, né? Então, eu juro que nenhum desses homens viverá para entrar naquela terra. Eles viram a minha glória e os milagres que fiz no Egito e no deserto. No entanto, 10 vezes puseram à prova a minha paciência e não quiseram me obedecer. Eles nunca entrarão na terra que jurei dar aos seus antepassados. Nenhum daqueles que me abandonaram verá aquela terra. Mas o meu servo Caleb tem um espírito diferente e sempre tem sido fiel a mim. Por isso, olha, gente, então por aqui a gente pode ver, né, ó. Essa terra prometida está sendo prometida para nós agora. O Senhor Jesus prometeu que nos levará para a terra prometida, né, que é a vida eterna. Então por aqui a gente vê, ó, que nem todos entrarão, né? Você viu que aqui pouca gente entrou, né? Daqueles mesmo que blasfemaram contra o Senhor, só 2 entrou, né? Então temos que vigiar muito, né? Meu Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor. Então, por isso eu farei com que ele entre na terra e espionou, e os seus descendentes vão possuir aquela terra. Agora os amalequitas e os cananeus estão morando nos vales. Portanto, amanhã voltem e vão para o deserto na direção do Golfo de Acaba. Deus castiga o povo, que é uma pequena explicação. Deus repete que nenhum dos homens de 20 anos de idade ou mais, com a exceção de Caleb e Josué, entraria na terra prometida. Durante 40 anos, os israelitas caminharam pelo deserto antes de entrar na terra prometida. Então, eles ficaram 40 anos andando na terra andando no deserto. O único que entrou foi Josué e Caleb, né? O único que temiam a Deus de verdade, né? Confiava, né? Vamos continuar a leitura. O Senhor Deus disse a Moisés e a Arão: eu tenho ouvido as reclamações dos israelitas. Até quando vou aguentar este povo mau que vive reclamando contra mim? Diga a essa gente o seguinte: juro pela minha vida que darei o que vocês me pediram. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Vocês serão mortos e os corpos de vocês serão espalhados pelo deserto. Vocês reclamaram contra mim e por isso nenhum de vocês que tem 20 anos de idade ou mais entrará naquela terra. Eu jurei que os faria morar lá, mas nenhum de vocês entrará naquela terra, a não ser Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Vocês disseram que os seus filhos seriam presos, mas eu vou levar. Então, o Senhor leva consigo aqueles que obedecem, né?
esses filhos para a terra que vocês rejeitaram, e ali será o lar deles. Porém, vocês morrerão e os corpos de vocês ficarão neste deserto, onde os seus filhos vão caminhar 40 anos. Vocês foram infiéis e por isso eles vão sofrer até que todos vocês morram aqui. 40 anos vocês vão sofrer por causa dos seus pecados, conforme os 40 dias que vocês espionaram a terra. 1 ano para cada dia. Vocês vão saber o que é ficar contra mim. É isto o que vou fazer com todo este povo mau, que se revoltou contra mim. Todos vocês morrerão e serão destruídos neste deserto. Eu, o Senhor, falei. Os homens que Moisés havia mandado para espionar a terra trouxeram más informações a respeito dela, e quando voltaram, fizeram com que o povo reclamasse contra Moisés. Por isso, o Senhor fez com que fossem atacados por uma doença e eles morreram. Dos 12 homens que foram espionar a terra, somente Josué e Caleb ficaram vivos. Foram os 2 verdadeiros, né, que confiaram no Senhor. Tem mais uma explicação: os israelitas são derrotados. Desobedecendo a ordem de Deus, os israelitas invadiram a região montanhosa da terra de Canaã sem a Arca da Aliança e sem Moisés. Foram derrotados e perseguidos até Horma, localizada a uns 80 quilômetros ao norte de Cádiz, onde estavam acampados. Continuando a leitura. Os israelitas ficaram muito tristes quando Moisés contou que o Senhor tinha dito: de manhã, bem cedo, começaram a entrar na região montanhosa. Eles diziam: agora estamos prontos para ir até o lugar que o Senhor nos havia prometido. De fato, nós pecamos. Porém, Moisés respondeu: então, por que vocês estão querendo desobedecer a ordem de Deus, o Senhor? Isso não vai dar certo. Não entre na região montanhosa. O Senhor não está com vocês e os seus inimigos vão derrotá-los. Os amalequitas e os cananeus estão ali para enfrentá-los e matá-los na batalha. O Senhor não estará com vocês, pois vocês os abandonaram. Mesmo assim, os israelitas teimaram em querer entrar na região montanhosa. Mas nem a Arca da Aliança de Deus, o Senhor, nem Moisés saíram do acampamento. Primeiro eles achavam que era difícil, né, entrar. Acreditaram que não iam conseguir. Depois que Deus deu o castigo, eles quiseram entrar, né? Veja só. Então os amalequitas e os cananeus que moravam naquela região montanhosa atacaram e derrotaram os israelitas e os perseguiram até Horma. Então, no 14 nós terminamos, vamos para o 15, antes tem uma explicação. Aqui são dadas mais instruções a respeito de várias ofertas e sacrifícios. Ofertas que são completamente queimadas, oferta de paz, oferta para tirar pecados e outros sacrifícios. Com cada oferta de animais precisava ser apresentada também uma oferta de cereais, azeite e vinho. As mesmas leis valeriam tanto para os israelitas como para os estrangeiros que moravam no meio deles, né? Então, era para todos.
Vamos começar a leitura do 15. O Senhor Deus deu a Moisés as seguintes ordens que deveriam ser obedecidas quando os israelitas entrassem na terra que ele ia dar para eles. Um touro ou um carneiro, ou uma ovelha ou um cabrito poderão ser apresentados ao Senhor, como oferta que será completamente queimada ou como sacrifício para pagar uma promessa, ou ainda como oferta feita por vontade própria, ou como oferta que será entregue nas festas religiosas, nos dias marcados. O cheiro dessas ofertas é agradável ao Senhor. Aquele que apresentar ao Senhor uma ovelha ou um cabrito como oferta para ser completamente queimada, deverá trazer também com cada animal 1 quilo de farinha fina misturada com 1 litro e 1/4 de azeite, e também 1 litro de vinho. Com cada carneiro que for oferecido, será apresentada uma oferta de cereais de 2 quilos de farinha fina misturada com 1 litro de azeite, e será trazido também 1 litro e 1/4 de vinho. O cheiro desses sacrifícios é agradável ao Senhor. Esse cheiro que é agradável ao Senhor é o arrependimento, né? Das pessoas que aí eles iam fazer essas ofertas para pedir perdão de todos os seus pecados. Então, quando a gente pede perdão dos nossos pecados para o Senhor, isso é muito agradável a Ele. Ele fica feliz com isso e Ele perdoa. De coração, né? Se for de coração. Então, como uma oferta de paz, deverão apresentar também com o touro uma oferta de cereais de 3 quilos de farinha fina misturada com 1 litro e 3/4 de azeite, e também 1 litro e 3/4 de vinho. O cheiro desse sacrifício é agradável a Deus, o Senhor. É assim que se deverá fazer com todos os touros, carneiros, ovelhas e cabritos, quando for oferecido mais do que um animal, as ofertas que vêm junto com eles deverão ser aumentadas de acordo com o número dos animais. Todos os israelitas farão isso quando trouxerem as ofertas de alimento que tem o cheiro agradável ao Senhor. No caso dos estrangeiros que estiverem morando com vocês, será só por algum tempo, seja para sempre. Morando com vocês, seja por um tempo, seja para sempre. Eles farão o mesmo que vocês quando eles apresentarem a Deus, o Senhor, uma oferta de alimentos que tem um cheiro agradável a Deus. A mesma lei será para vocês e para os estrangeiros que moram com vocês. Esta é uma lei que valerá para sempre para os seus descendentes. Diante do Senhor, a lei será a mesma, tanto para vocês como para os estrangeiros. A mesma lei e o mesmo regulamento serão para vocês e para eles. O Senhor Deus deu a Moisés as seguintes ordens, que deveriam ser obedecidas quando os israelitas entrassem na terra que ia dar para eles. Quando vocês comerem o alimento que a terra produz, deverão separar uma parte como oferta especial para o Senhor. Quando vocês fizerem pão, o primeiro pão feito de farinha nova deverá ser apresentado a Deus como oferta especial. Vocês e os seus descendentes darão ao Senhor esta oferta especial de pão. Pode acontecer que alguém, sem querer,
peque e desobedeça a algum desses mandamentos que o Senhor deu a Moisés. Nesses casos, começando no dia em que o Senhor deu todos esses mandamentos a Moisés e por todas as gerações futuras, deverá ser feito o seguinte: se por ignorância o povo cometer um pecado, então apresentará um touro novo que será completamente queimado, como sacrifício de cheiro agradável ao Senhor. E também as ofertas de cereais e de vinho. Também deverá ser oferecido um bode para tirar o pecado. O sacerdote apresentará o sacrifício em favor de todos os israelitas para conseguir o perdão dos pecados deles. E eles serão perdoados, pois sem quererem cometeram um pecado e apresentaram ao Senhor uma oferta para tirar o pecado e também uma oferta de alimento. Todos os israelitas e os estrangeiros que moram no meio de vocês serão perdoados, pois foi um erro que todo o povo cometeu sem querer. Deus é muito justo, né? Se alguma pessoa pecar sem querer, oferecerá uma cabra de 1 ano como oferta para tirar o pecado. O sacerdote apresentará no altar o sacrifício para conseguir o perdão do pecado que essa pessoa cometeu sem querer, e ela será perdoada. A lei é a mesma para quem pecar sem querer, tanto para os israelitas como para os estrangeiros que moram no meio de vocês. Mas quem pecar de propósito, tanto o israelita de nascimento como o estrangeiro, será culpado de ofender a Deus, o Senhor. Essa pessoa será morta, pois rejeitou o que o Senhor disse e desobedeceu ao seu mandamento, desobedeceu ao seu mandamento porque quis. Essa pessoa será responsável pela sua própria vida. Aqui tem uma explicação: o homem que não respeitou o sábado. Catar lenha em dia de sábado era considerado trabalho. Logo, este homem deixou de guardar o sábado e precisava ser morto por ordem de Deus. E segundo o que dizia a lei, morto a pedradas, fora do acampamento, pois, do contrário, o acampamento ficaria impuro. A história narrada aqui é semelhante àquela de Levítico 24, 10 ao 23. Aí, continuando, quando os israelitas ainda estavam no deserto, encontraram um homem catando lenha no sábado. Os que viram fazendo isso o levaram até o lugar onde estavam Moisés, Arão e todo o povo. Depois puseram alguns homens para guardá-lo, pois ainda não sabia o que fazer com ele. Aí o Senhor Deus disse a Moisés: este homem deve ser morto, e todo o povo o mate a pedradas fora do acampamento. Então, como o Senhor havia ordenado a Moisés, levaram o homem para fora do acampamento e todo o povo atirou pedras nele até que ele morreu. Então, ele desobedeceu uma ordem do Senhor. É muito grave, né? Aqui é os pingentes das capas. É uma explicação. O Senhor mandou que os israelitas pusessem pingente nas pontas de suas capas para que se lembrasse de todos os mandamentos de Deus. O Senhor Deus disse a Moisés: diga aos israelitas que eles e os seus descendentes ponham pingentes nas pontas das suas capas, e em cada pingente ponham um cordão azul. Quando vocês virem esses pingentes, lembrarão de todos os mandamentos do Senhor, e também praticarão esses mandamentos e não serão infiéis, seguindo os desejos do coração de vocês e dos seus olhos. Os pingentes farão com que vocês lembrem de todos os meus mandamentos e os sigam em tudo. Assim, vocês serão um povo separado só para mim. Eu sou o Senhor.
o Deus que os tirou do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Muito bonito, né, gente? Então, nós terminamos, tá? Por hoje. Deus abençoe a cada um de vocês. Fique com o Senhor Jesus.